Estamos ao vivo, fora Bolsonaro. Boa noite, Walter, boa noite quem está acompanhando a gente pelo YouTube, quem vai ver depois, né? Boa tarde, agora o nosso programa é um pouco mais cedo, na verdade. Então, hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso antivírus de 2022, né? Hoje é o nosso terceiro programa do ano e vamos conversar um pouco sobre o assunto comitês populares de luta contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. Walter vai começar falando um pouco sobre aspectos mais gerais da conjuntura e depois eu vou falar um pouco sobre essa questão dos comitês populares de luta. Walter, com você. Legal. Bom, boa tarde, Natália, boa tarde, Cássio, que está aí na retaguarda. Boa tarde a todos e todas que estiverem acompanhando mais essa edição do Antivírus, né? Então, eu queria falar um pouco sobre a conjuntura desse ano de 2022. No mundo, aqui na América Latina e no Brasil, essa conjuntura vai ser marcada pela agitação, pela instabilidade, pela crise. O pano de fundo é aquela crise econômica mundial que vem desde 2008, crise que mudou substancialmente a relação entre Estados Unidos e China. Desde 2008, o conflito entre esses dois países vem escalando. Se nada acontecer, no médio prazo, a China vai superar os Estados Unidos como polo da economia mundial. A gente pensa em PIB, a gente pensa em PIB per capita, a gente pensa em tecnologia, mas é preciso pensar também em moeda. Hoje, o dólar é a moeda de maior trânsito internacional. E isso dá aos Estados Unidos um poder imenso. Graças ao controle do dólar, eles transferem parte importante dos seus problemas para o resto do mundo. E graças ao controle do dólar, eles absorvem grande parte da riqueza do mundo. No passado, a hegemonia do dólar expressava a hegemonia dos Estados Unidos na economia real. Hoje, expressa cada vez menos o mundo real e expressa cada vez mais o parasitismo, para usar uma expressão vintage, né? Bom, os Estados Unidos vão lutar até a morte para impedir a perda desse seu privilégio exorbitante, para citar o general de Gaulle. Mas, para manter esse privilégio exorbitante, eles precisam contar com o apoio da Europa. E a Europa está muito dividida sobre isso. Uma parte dos europeus, da classe dominante europeia, não quer ser peão dos Estados Unidos na luta contra a China, como foi peão dos Estados Unidos na luta contra a União Soviética. E, além da China, existe o fator Rússia. Os Estados Unidos aproveitaram a vitória contra a União Soviética na Guerra Fria e vieram colocando a Rússia numa condição subalterna. O resultado foi, principalmente depois de 2008, uma aproximação crescente entre Rússia e China. E um dos desdobramentos disso, ou das duas variáveis que eu citei, é o grande conflito que está ocorrendo agora em torno da Ucrânia. A esse respeito, eu recomendo muito que vocês assistam à live de ontem, feita pelo Manifesto Petista, com o professor Giorgio Romano, em que ele explica em detalhes o que está acontecendo. A gente pode não concordar completamente com o que o Giorgio fala, mas ele dá um quadro bem amplo do episódio Ucrânia, destacando também as eleições na França, o futuro congresso do Partido Comunista da China, as eleições intermediárias nos Estados Unidos, as eleições de 2022 na Colômbia e no Brasil. Mas a síntese disso tudo é que em 2022 não vai haver estabilidade para ninguém. Não vai haver estabilidade sanitária, porque a pandemia e seus efeitos continuarão aí. Não vai haver estabilidade social, porque a crise social, o desemprego, a desassistência afetam muitos países no mundo. Não vai haver estabilidade econômica, porque tudo isso que a gente está falando tem como pano de fundo esse desajuste na economia mundial. Não vai haver estabilidade política, porque
os diferentes setores da classe dominante e da classe trabalhadora estão lutando entre si e, como nós estamos vendo agora, como, aliás, a gente vinha dizendo há bastante tempo, não vai haver também estabilidade militar ou diplomática. Sendo esse o contexto real do mundo, não admira o movimento que o presidente Lula vem fazendo no sentido de buscar estabilidade. Mas, na nossa opinião, ele está buscando no lugar errado, né? Sempre alguém pode dizer, a gente tem ouvido isso por aí, Lula sabe o que faz. A gente não tem dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, a maioria das pessoas sabe o que faz, ou pelo menos acha que sabe o que faz. Mas a maioria das pessoas também, às vezes, erra. Erra na avaliação e erra na ação. Aliás, eu recomendo a todo mundo assistir a entrevista dada pelo presidente Lula ontem, dia 26 de janeiro, à rádio CBN do Vale do Paraíba. Tem 3 passagens nessa entrevista que me chamaram a atenção e tem relação com a discussão que a gente está fazendo. A primeira dessas passagens é quando Lula fala sobre o Alckmin. A gente pode ou não concordar com essa proposta de entregar a vice para o Alckmin. Nós, como vocês sabem, não concordamos. Achamos uma proposta completamente equivocada, perigosíssima. Agora, a maneira como o presidente Lula abordou o assunto na entrevista dada à CBN é muito séria, porque valoriza excessivamente o passe do cidadão. É como se o Lula não tivesse na situação que está e como se o Alckmin não fosse o minúsculo que é, né? O Alckmin está ganhando muito com essa atenção toda que ele vem recebendo, atenção que, como a gente já disse várias vezes, a gente acha totalmente imerecida, né? Outra passagem da entrevista do companheiro Lula à CBN do Vale do Paraíba que nos chamou a atenção é quando ele trata do tema do desemprego. Ele diz na entrevista que vai fazer de tudo para acabar com o desemprego, menos fazer um plano emergencial para gerar emprego. Ou seja, no futuro governo Lula, a depender do que ele disse ontem na entrevista à Rádio CBN, o ritmo de geração de empregos vai depender excessivamente dos chamados mercados, cabendo ao governo criar um ambiente, estimular, financiar. Bom, na nossa opinião, a prudência indica que o certo é ter uma atitude diferente dessa. O tema da fome e o tema do desemprego precisam ter uma solução muito veloz. E só a ação direta do Estado pode garantir isso. Uma terceira passagem da entrevista do companheiro Lula à CBN que nos chamou a atenção foi quando ele fala da companheira Dilma Rousseff. Em meio a vários elogios à companheira Dilma, o Lula, de repente, saca do nada, sem ter sido perguntado a respeito, a seguinte frase, abre aspas, aonde que a companheira Dilma, na minha opinião, na opinião do Lula, erra? É na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas dizerem não, para atender as pessoas mesmo quando você não gosta do que elas estão falando. Fecha aspas. Isso foi o que o Lula disse acerca da presidenta Dilma na entrevista à CBN, insisto, sem que tenha sido perguntado a ele sobre isso. Ele sacou essa frase. Bom, eu nunca trabalhei pessoalmente com Lula, nunca trabalhei pessoalmente com a companheira Dilma Rousseff, então eu, de fato, não tenho elementos pessoais para opinar. Mas já ouvi inúmeros relatos a respeito dos respectivos estilos. E, para falar sério, a conclusão que eu tiro desses relatos e da fala do companheiro Lula acerca do que ele considera um erro, tá certo? A suposta falta de paciência da companheira Dilma, a conclusão que eu tiro é a seguinte, não importa como a gente age, não importa se a gente é simpático ou se a gente é antipático, não importa se a gente é paciente ou se a gente é impaciente, a classe dominante passa a régua em todos nós por igual. A companheira Dilma foi presa durante a ditadura militar. O Lula também foi preso durante a ditadura militar. E o companheiro Lula foi preso durante a democracia, entre aspas, que nós temos no Brasil. Ou seja, conclusão é que não é exatamente com paciência e com conversa que se consegue resolver
determinados problemas, que se consegue impedir determinadas ações. Não é, como disse, por exemplo, o vice-presidente do PT do Rio de Janeiro, não é por falta de conversa que houve golpe. Não foi por falta de conversa que aconteceu o golpe de 2016. Não foi por falta de conversa que o nosso companheiro Lula foi injustamente condenado, injustamente e ilegalmente preso, injustamente e ilegalmente interditado para disputar as eleições de 2018, assim como não foi por falta de conversa que a direita gourmet apoiou Bolsonaro em 2018 com o objetivo de derrotar o PT. Vamos lembrar que no segundo turno, o companheiro Fernando Haddad interrompeu as visitas que fazia ao companheiro Lula e priorizou, durante os primeiros dias do segundo turno, buscar Joaquim Barbosa, buscar Fernando Henrique Cardoso, buscar outras figuras do gênero, com escasso efeito positivo. E, portanto, gente, não vai ser com conversa e com paciência que a gente vai conseguir derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo. Por isso, de fato, a nossa opinião é que o companheiro Lula está buscando estabilidade no lugar errado. Nós estamos nos referindo, por exemplo, à proposta do Alckmin na vice, à proposta de federação e aos encontros que o companheiro Lula vem mantendo com próceres da direita, como é o caso do Aloysio Nunes e do Fernando Henrique Cardoso. Muita gente na esquerda brasileira acha esse tipo de movimentação uma grande sacada. Nós não somos contra conversar com ninguém, mas a gente é contra ter expectativas de que esse caminho vai resolver os nossos problemas de fundo, né? Mas tem gente, como eu falei, que acha esse tipo de movimentação uma grande sacada. Primeiro, porque aparentemente isso contribui para ter certeza de que nós vamos tirar o Bolsonaro. E claro, né, o cavernícola é tão ruim que para muita gente todo preço é barato se o resultado final for tirar o cavernícola. E por isso, muita gente acha que atrair desde já setores do centro e da direita neoliberal, da direita golpista, tá certo? Seria uma espécie de bônus sem ônus, né? Além disso, tem muita gente preocupada com o que a extrema-direita fará em caso de derrota. Claro, eles podem rosnar e não morder, mas, na dúvida, apesar das pesquisas e ou por causa das pesquisas, tem muita gente que já se deu conta que a eleição não vai ser um passeio e governar muito menos será um passeio. E, por isso, muita gente na esquerda acha recomendável a mais ampla aliança. E tem um terceiro motivo pelo qual muita gente acha uma grande sacada buscar uma aliança com tucanos e outros integrantes da direita gourmet, é a imensidade dos problemas econômicos, sociais, políticos e culturais que a gente está enfrentando no país, né? Isso conduz grande parte da esquerda a não se preocupar muito com as concessões programáticas que possam decorrer de uma aliança com os neoliberais. Afinal, a lógica gradualista, que é adotada por uma boa parte da esquerda, recomenda reconstruir primeiro, para depois tentar transformar. E, sendo assim, quem pensa assim acha que eventuais concessões feitas agora vão, no máximo, dilatar no tempo o processo, vai demorar mais para atingir o nosso objetivo, não vai mudar o nosso objetivo, não vai mudar o curso, o caminho que a gente vai seguir. E, ademais desses motivos que eu citei antes, um quarto motivo pelo qual muita gente está disposta a engolir o Alckmin e o resto, né, é o fato de que, apesar de todas as alianças e concessões, na cabeça do processo está o companheiro Lula, que dispõe de um enorme crédito de confiança em amplos setores da população. Soluções como o Alckmin vice não estariam nem sobre a mesa, nem seriam toleradas se o candidato fosse outra pessoa, certo? Isso posto, né, levando em consideração tudo isso, por qual motivo, na nossa opinião, esse movimento constitui um erro grave? Tem vários motivos. Um é eleitoral, né? O Alckmin, como Temer, não é Paris, não vale uma missa, né? Para quem não lembra, essa comparação, né, foi introduzida no debate pela Tereza Cruvinel, num texto de dezembro de 2021. Parece que é muito tempo, mas é do mês passado. Ela disse assim: Lula, mais uma vez, lembra Henrique IV, que abdicou do protestantismo e abraçou o catolicismo para garantir seu reinado, dizendo: Paris, bem
vale uma missa, né? Então, essa era a ideia da Teresa Cruvinel. O Henrique IV, para quem não lembra, é considerado o fundador da dinastia Bourbon, aquela muito reacionária, e sobre a qual já foi dito, eles nada aprenderam e nada esqueceram. E o próprio Henrique IV terminou seus dias assassinado a facadas, no dia 14 de maio de 1640. Eu confesso que eu não entendo qual é o sentido que tem a Teresa Cruvinel comparar o Lula com o Henrique IV. Eu não consigo alcançar. Mas é reveladora a comparação, porque a comparação é uma possível aliança de Lula com Alckmin é igual a uma mudança de religião, como fez o Henrique IV, tá certo? Saindo de uma para ir para outra em troca do poder, né? Bom, eu sou ateu, mas eu não considero trivial uma troca de religião. Ou, para usar termos laicos, eu não considero trivial fazer uma mudança ideológica da água para o vinho. Nem me parece adequado dizer que isso seria fazer política com P maiúsculo, como fala a Teresa Cruvinel. Na nossa opinião, Alckmin não vale uma missa do ponto de vista eleitoral. É como o Temer em 2010 e 2014. Ele acrescenta pouco ou quase nada e pode tirar muito. Além disso, tem as concessões programáticas, assunto sobre o qual os defensores da aliança com o Alckmin se mantêm de bico calado. E tem o espaço e a influência no governo. E é hilário achar que uma figura como o Alckmin contribuirá na governabilidade, leia-se na relação com o Congresso, com as Forças Armadas, etc. De novo, vamos lembrar do Temer, né? Era isso que se dizia sobre o Temer. E o Alckmin é pior que o Temer, porque ele vai ter todos os defeitos do Temer e não vai ter as, entre aspas, qualidades, porque, na verdade, o Temer tinha imensa influência, como se demonstra até hoje, no Congresso Nacional. Sem falar do risco que a gente vai repetir sempre de ter um golpista comprovado na vice-presidência. Mas, como a gente é otimista, vamos supor que a gente esteja completamente errado. Vamos imaginar que o Alckmin vira vice, que o Lula vence as eleições, que o governo toma posse, que ele nomeia um ministério amplo, inclusive com ministros tucanos em postos importantes. Vamos imaginar que a reconstrução segue seu curso, que o Lula é candidato à reeleição em 2026, que vence novamente as eleições, etc. E depois? Que virá? Nessa hipótese do tudo dando certo, é óbvio que o depois vai depender de múltiplas variáveis. Algumas variáveis são impossíveis de prever, outras não estão sob nosso controle, mas tem uma variável que a vida já demonstrou ser previsível, estar sob nosso controle e jogar papel decisivo. O partido, ou, numa chave mais ampla, a esquerda partidária e social como um todo. A estratégia adotada entre 1995 e 2015 fortaleceu o partido até o momento em que a gente virou governo. Depois que a gente virou governo, a verdade é que o partido veio se enfraquecendo continuamente, em todos os terrenos. Não apenas o partido no sentido estrito, ou seja, o PT, mas o partido no sentido histórico da palavra. Os movimentos populares, os sindicatos, os partidos de esquerda como todos se enfraqueceram ao longo dos muitos anos de governo. Né? Hoje, o que está acontecendo? O partido, no sentido estrito da palavra, o PT, está em vias de se recuperar eleitoralmente. Mas, do ponto de vista mais amplo, a gente está mais frágil hoje do que a gente era em 2002. Pois bem, mesmo que tudo dê certo, tudo corra bem, a opção por essa estratégia de frente ampla em 2022 vai submeter o partido, a partir de 2023, a dificuldades, problemas e tensões maiores do que aqueles que nós vivemos entre 2003 e 2015. Inclusive porque a gente já sabe, né, pessoal, pela experiência que nós tivemos de governo, que a vida do povo pode melhorar e pode melhorar muito, mas o partido e a esquerda podem se enfraquecer. Se o próximo governo do companheiro Lula for bem mais amplo que o PT, se existir uma aliança com setores da direita, se por conta disso o programa de governo foi em maior ou menor medida social-liberal, tudo vai ser muito mais difícil para o PT e será muito mais necessário ao PT preservar sua condição de partido de esquerda. Será necessário ao PT, mais do que nunca, preservar sua capacidade de, ao mesmo tempo, defender o governo contra a extrema-direita, mas também seguir lutando e pressionando em defesa das posições da classe trabalhadora contra os setores do governo que vão estar dentro do governo
defendendo posições neoliberais. Ou alguém acha que, estando no governo, eles vão abdicar, né? Moral da história. Mesmo nos marcos dessa estratégia de frente ampla, com a qual nós não estamos de acordo, seja por razões eleitorais, seja por razões programáticas, seja por razões estratégicas, seja por razões de segurança, mas mesmo nos marcos dessa estratégia, a gente acha uma absurda temeridade entregar a vice para o Alckmin e outra absurda temeridade enfiar o PT numa federação com o PSB. Essas duas opções são totalmente desnecessárias para tal frente ampla e tornarão muito mais difíceis as coisas para o PT. É bom lembrar que o Diretório Nacional do PT autorizou a Comissão Executiva Nacional do partido a negociar. A Natália, que é da Comissão Executiva Nacional do PT, pode nos informar se a executiva está negociando como instância ou se tem pessoas que estão negociando e informando a executiva, ou nem isso. Mas o fato é que, volta e meia, a gente lê na imprensa informações sobre o andar da negociação. Por exemplo, saiu agora uma notícia: o PT vai ter o espaço que merece na federação. Como nós somos a maior bancada, o maior partido, a gente vai ter a maioria dos integrantes da direção da federação. Aí, na linha fina, você descobre que nas negociações está se dizendo que tudo bem, o PT vai ter a maioria, mas para tomar decisão vai ter que ter voto qualificado, ou seja, em assuntos polêmicos, quem vai decidir é a minoria, que vai impor o veto. Só com 2/3, por exemplo, da direção vai poder se deliberar determinado assunto. Eu pergunto aos nossos amigos que hoje são maioria no Diretório Nacional do PT, vocês aceitariam dar direito de veto para a minoria do partido, né, em questões programáticas, estratégicas, táticas, políticas? Eu acho que não, até onde eu conheço vocês. Mas vão aceitar isso na federação? Vão aceitar que a minoria da federação tenha poder de veto sobre as posições do PT? E sabem o que significa entregar poder de veto para um partido como o PSB, que apoiou o Aécio no segundo turno de 2014, apoiou o golpe em 2016, não apoiou o Haddad oficialmente em 2018, apoiou muitas das medidas propostas pelo governo Bolsonaro pelo Centrão nessa legislatura e, anotem aí, está de portas abertas para os tucanos entrarem no PSB. Eu ouvi num debate, acho que foi o companheiro Henrique Fontana, no Diretório Nacional do PT, dizendo que a federação era boa porque ia depurar o PSB, ia sair o pessoal da direita do PSB. Anotem aí, está acontecendo o contrário. O PSB está começando a receber quadros vindos do PSDB e de outros setores da direita. Ao invés de depurar a direita, vai acontecer um fortalecimento da direita no PSB, um cavalo de Troia. Agora, nós vamos aceitar isso na federação? Infelizmente, tem muita gente que entrou nessa vibe de virar a página do golpe e está tão entusiasmado, pisando no acelerador, que pode acabar cometendo esse tipo de temeridade. Exemplo é um desses órgãos da imprensa alternativa, democrática, que divulgou uma lista de figuras pop que apoiam o Lula, e lá a última figura pop é o Joaquim Barbosa, aquele da AP 470. Ou seja, na linha de virar a página do golpe, está se virando a página de coisas que aconteceram antes, né? O PSDB está sendo santificado, o Joaquim Barbosa vira pop, ninguém lembra por que ele virou pop, e assim vai, né? Bom, qual é a alternativa? A alternativa, quando a gente fala tudo isso, sempre aparece alguém que pergunta: mas vem cá, quem que vocês propõem então para vice? Bom, quem pergunta isso, muito respeitosamente, não está entendendo do que nós estamos falando. Nós não achamos que o nome de um vice seja a alternativa para esse problema de conjunto. O vice pode atrapalhar, o Alckmin atrapalha muito. Mas se o vice for muito bom, ou a vice, não quer dizer que vai resolver os problemas que a gente está listando. A alternativa envolve várias coisas. Por exemplo, fazer uma campanha de massa que ajude a organizar a base de apoio popular ao futuro governo e que debata com a população agora o que a gente pretende fazer no governo. E é sobre isso que a companheira Natália Sena vai falar com a gente agora. Natália, é contigo. Obrigada, Walter. Tempo, né, que a gente vem insistindo
na necessidade de ampliar o nosso trabalho político, de mobilização, de organização, né, o trabalho de base nos locais de estudo, nos locais de trabalho, nos locais de moradia. E aí, em 2021, o projeto Nova Primavera, da Secretaria Nacional de Formação Política, do PT, tentou, de certa forma, cumprir um papel de construção de núcleos, né, de formar instrumentos para realização de forma mais organizada, de forma mais massificada, desse trabalho político de base, né? O núcleo, que é um instrumento que faz muito tempo, que praticamente deixou de existir no PT, né? O que sobrou ainda de núcleos que ainda existem no formato antigo, lá do início, é muito pouco, né? E o Nova Primavera tentou cumprir um papel de dar uma repaginada e voltar a ter o estímulo à formação aí desses núcleos, né? Várias questões envolveram esse processo do Nova Primavera, né? Teve uns problemas de método, né? O que, na nossa opinião, é uma tentativa de, através de Paulo Freire, fazer formação política, que nem sempre vai encaixar da forma como a gente acha que é adequado fazer formação política. O problema, óbvio, que em parte é decorrente da pandemia, da excessiva virtualização, né, dessa dinâmica virtual quase que total dos encontros, da preparação, dos núcleos, né? Tem uma dificuldade real de parte, né, de grande parte da nossa militância em dar materialidade a um núcleo, né? Muita gente, eu diria que a maioria dos filiados do partido hoje não tiveram essa experiência de construção, de organização, de participação em núcleos na sua atividade política. Mas o principal problema desse desafio, que é a construção de núcleos e a ampliação do trabalho de base, através do partido, sob o comando do partido, sob a direção do partido, o principal problema, na nossa opinião, é de linha política, né? Como ter um partido fortemente militante, focado no trabalho de base, quando a estratégia do partido realmente existente prioriza o institucional, as eleições, a vida no parlamento, e etc. Então, essa, para nós, é a grande questão e é algo que não se muda do dia para a noite, né? Se um setor que defende essa linha política do partido mais focado na mobilização e na organização de base ganha a direção amanhã, por exemplo, a gente sabe, ninguém tem ilusão de que isso se altera apertando um botão ou formalizando uma nova maioria. Não é algo que se muda do dia para a noite, mas, na nossa opinião, é algo que precisa mudar, né? A gente insiste muito na necessidade dessa alteração estratégica, né, do que é o principal foco da atuação do partido. E também por isso, né, a gente entende que o projeto Nova Primavera cumpriu um papel, né? A gente participou, reconhecemos a importância, né, desse projeto, que é uma tentativa relevante de ampliar o trabalho de base no partido, com todas as suas falhas, né, com os limites, né, em parte decorrente da concepção do próprio projeto, em parte decorrente da própria linha política do partido, mas cumpriu um papel relevante, vem cumprindo, de mobilizar o partido em torno desse tema da formação política, mas também da mobilização da organização de base. E, na nossa opinião, isso precisa avançar, né? Especialmente considerando o nosso desafio de curto prazo para esse ano de 2022, que é eleger Lula presidente. E agora, essa semana, né, a gente tem oficialmente a orientação de criação de comitês populares de luta, né, que na campanha eleitoral de Lula vão virar comitês Lula presidente. E a própria organização dessa criação de comitês já indica que esses comitês devem permanecer após a eleição, né? Então, a concepção que está fundamentando a criação desses comitês, né, pelo menos na teoria, até agora, né, o processo está sendo iniciado, está começando mesmo, já indica que eles permanecerão ativos após a eleição, né, o que já indica que se trata, na intenção, na teoria, de uma tentativa de ampliar o nosso trabalho de base, né, inclusive para além do processo eleitoral.
Resumidamente, né, a proposta dos comitês populares de luta é o seguinte: formar, e aí eu vou falar os termos que exatamente os termos que estão na orientação política que foi veiculada aí essa semana pela SORG, né? Então, a orientação é formar uma rede que envolva os movimentos sociais e a população para defender os direitos sociais e a democracia dentro de um calendário de lutas com a participação ativa do PT. Durante a campanha eleitoral, esses comitês se tornarão comitês Lula presidente, com o objetivo de garantir e ampliar ao máximo nossa vitória eleitoral, né? E aí, a última parte após as eleições, os comitês continuarão a existir como bases de sustentação para as reformas necessárias para reconstruir e transformar o Brasil, né? Essas são as palavras exatas que constam no documento que foi divulgado pela Secretaria Nacional de Organização, indicando quais são os objetivos desses comitês populares de luta, né? Do ponto de vista organizativo, segundo o próprio documento, a territorialidade é apontada como um eixo fundamental para aproximar as pessoas das lutas sociais, né? Isso é o que o documento chamou de fincar o pé no território. Isso, na prática, né, segundo a orientação, a própria orientação que a SORG soltou, significa criar comitês nos diretórios e nos núcleos de estudo, vivência e lutas, que aí são os núcleos formados pelo Nova Primavera, né? E, a partir daí, se espalhar para cada bairro, comunidade, distrito ou região. Ou seja, é a organização do trabalho político no que a gente costuma chamar de local de moradia, né? Essa questão da territorialidade. Além disso, a orientação sobre a criação dos comitês está prevista a criação de comitês setoriais, ou seja, comitês por área de atuação, né, por categoria. Mulheres, comitê de mulheres, comitês da pauta ambiental, de direitos humanos, metalúrgicos, né? E aí, segundo o próprio documento, né, esses comitês estarão presentes nas universidades, nos sindicatos, nos espaços de arte e cultura, nos movimentos sociais do campo e da cidade, e terão um papel fundamental na consolidação dos comitês territoriais. Então, na prática, a gente pode ter um comitê de advogados da cidade tal, né? A gente pode ter um comitê de motoristas de aplicativo, do aplicativo tal, do iFood, né? Um comitê de militantes da área da saúde, na área de atenção básica no município tal, um comitê de sem terra, na área rural tal, comitê de luta pela moradia no bairro tal, etc. Enfim, estou dando exemplos, né, aleatórios aqui, mas a ideia é a setorialização combinada com a territorialidade. Aí isso pode ter combinações mil, que tem que, obviamente, partir, né, da vida real, da atuação real, onde as pessoas estão organizadas. E, por fim, o documento que foi divulgado pela SORG, de orientação sobre a criação dos comitês de luta, também consta nesse documento a orientação para a criação de comitês virtuais, né? O chamado, digamos assim, slogan que é utilizado é meu celular, meu comitê, né? Indicando que os comitês poderão funcionar em ambientes virtuais, através de grupos de Zap, páginas ou comunidades em redes sociais. E aí, depois de explicar essa configuração, né, que é comitês territoriais, setoriais, que são coisas combinadas, e essa questão do comitê virtual, o documento traz vários desdobramentos, que não precisa a gente detalhar aqui, né, que são mais práticos, sobre o material que vai ser produzido pela Secretaria de Comunicação para subsidiar os comitês, ou as orientações semanais que vão ser feitas pela direção, no que diz respeito às tarefas concretas dos comitês naquela semana, naquele mês, né? A questão do registro oficial desses comitês junto à direção, então vai ter um processo de formalização desses comitês, um processo de definição de um militante responsável por organizar a dinâmica de cada comitê, questões de funcionamento do dia a dia desses comitês. O documento também tenta dar conta de algumas dessas questões e coloca uma meta, que é criar
5.000 comitês populares de luta até o mês de maio de 2022, que é o mês que começa a pré-campanha eleitoral, né? Então, esse é um pouco do resumo do que foi formulado em termos de orientação, né, para esse processo de criação de comitês populares de luta. Então, queria fazer alguns comentários sobre isso para, enfim, contribuir aqui nesse debate, nessa orientação sobre a formação dos comitês, né? Primeira coisa é o seguinte, a gente acha muito bom e é importante que isso esteja em curso, né? O partido precisa se mexer para além dessas negociações por cima, né, de cúpula, precisa se mexer para além do espontâneo, ou seja, sempre que a gente fala, o trabalho de base tem problemas, alguém diz, mas eu, no meu local de trabalho, na unidade de saúde que eu trabalho, na minha escola, estou todo dia militando, estou todo dia falando sobre luta. Isso não é trabalho político organizado, isso é trabalho político espontâneo, individual, né? Iniciativa individual, iniciativa localizada, e o partido não pode depender disso, da iniciativa individual espontânea dos seus militantes, dos seus filiados, de fazer trabalho político. Precisa ter trabalho político na base organizado, né? E os núcleos, os comitês populares, que é esse instrumento que vai ser utilizado agora, precisam existir, né, e precisam ter orientação, precisam ter presença, precisam ter suporte, né, da direção nacional, das direções estaduais, precisa ter conteúdo político indicado pelas direções para poder ter a solidez necessária para fazer o que precisa ser feito no cotidiano, seja para a campanha eleitoral, na pré-campanha e a campanha, seja principalmente para o pós, né? Que, como eu disse, os comitês já vêm com a orientação de que eles devem seguir funcionando, né, no pós-eleição. Então, se isso se realizar, se a gente conseguir montar 5.000, 6, 10.000 comitês populares com uma dinâmica que está sendo proposta, já na prática, se isso for feito na prática, né, por enquanto está no papel, está na teoria, está no discurso, na orientação. Se isso for feito na prática, na nossa opinião, vai ser muito bom e, né, o primeiro comentário que eu queria deixar é esse, a gente precisa participar desse processo, organizar comitês onde a gente atua, né, sejam comitês com 5 pessoas, com 10, com 50, não importa, o que importa é organizar para que isso avance e seja feito na prática. Um segundo comentário, né, é sobre essa estrutura que foi colocada aí na orientação, né? A rigor, essa estrutura não tem nada de muito novo, né? Vamos combinar, é a boa e velha organização de base nos locais de trabalho, estudo, moradia, com esse acréscimo do ambiente virtual como uma possibilidade, né? E aí, sobre isso, é um comentário. Na minha opinião, esse é algo complicado, né? Meu celular, meu comitê, eu acho que a gente deve estimular para que o ambiente virtual ele seja uma ferramenta de comitês que existam na vida real, na vida presencial, né? E não que a militância em grupos de WhatsApp, em redes sociais, seja em si mesma considerada uma militância. Mas, enfim, esse é um outro comentário que eu acho importante pontuar, porque, enfim, é uma questão que é muito concreta, né? As redes sociais, os grupos e o ambiente virtual é uma realidade que a gente precisa lidar e precisamos ter resposta para isso, enfim, precisamos, não vai sumir, né? Precisamos atuar nesse meio, pelo contrário, a gente precisa melhorar a nossa atuação nesse meio, mas sempre, na minha opinião, com essa visão de que isso é ferramenta, né, para algo que precisa existir na vida real, na vida presencial, no contato físico entre as pessoas. E o terceiro comentário que eu queria fazer também sobre essa questão dos comitês populares, certamente a gente vai voltar a falar disso aí nas próximas semanas, enfim, sobre esse vai se desenrolar, mas o terceiro comentário que eu queria fazer sobre isso é sobre a relação disso, né, dessa questão dos comitês, com todo o resto das questões políticas que estão em curso aí, que a gente vem comentando ao longo das semanas aqui no Antivírus, né? E aí, sobre isso, eu queria colocar 2 questões. A primeira é que, ao mesmo tempo que se deflagra esse processo dos comitês populares de luta, né, de orientação para a formação dos comitês populares de luta, vale lembrar que essa orientação oficialmente foi deflagrada a partir de uma reunião do presidente Lula com as secretarias setoriais que foram eleitas no processo aí do ano passado, né?
setoriais nacionais e estaduais, então foi uma reunião amplíssima, com milhares de militantes presentes, onde oficialmente essa orientação foi deflagrada. Então, ao mesmo tempo que se deflagra esse processo de organização do partido em comitês populares, na outra ponta, né, está em curso 2 debates, mas um é o de Alckmin, que eu vou falar em seguida, né, na vice, e outro é esse da federação. E aí ninguém fala desse assunto quando está falando da federação, né, mas eu acho que é preciso colocar na conta aí dessa discussão toda sobre federação o seguinte, que é o impacto que uma eventual federação do PT com o PSB, mas vamos lembrar que não é só com o PSB, né? A última notícia que saiu sobre isso indica PCdoB e PV também junto, né? Qual é o impacto que uma federação desse tipo vai ter na nossa organização interna de base, né? Então, assim, esse debate da federação, o Walter já falou algumas coisas, mas eu queria reforçar aqui, está sendo feito, é tudo muito ruim nesse debate, né? A discussão muito assodada no partido, né? Walter perguntou sobre isso, eu vou responder aqui. Não está tendo discussão sobre isso no executivo do partido, né? Tem pessoas, né, em geral não, todo mundo que está à frente dessa negociação é quem já é a favor, né, da federação, e que estão conduzindo isso, né, de forma que não está transparente, não aparece informes, né, não se fala sobre o assunto, então não há assunto dentro dos grupos de Zap, e sequer tem reunião da direção marcada, né, desde o final de dezembro do ano passado, que não teve reunião mais do diretório nem da Executiva Nacional para tratar desse assunto. Então, é uma discussão muito assodada no partido, sem transparência, né? Um debate que está sendo feito sem consulta à base, não está se levando em conta os impactos nos municípios, nos estados, né? Está sendo feito, vamos combinar, não tem outra palavra para usar, infelizmente, mas a palavra é essa. Está sendo feito sob chantagem do PSB, é isso que está em curso, né? E, além disso, como o Walter também já colocou, o tipo de acordo que está aí no debate, né, que está ainda sujeito ao DN aprovar ou não, várias pessoas de ontem para hoje me perguntando, passou a federação, foi aprovado? Não teve debate sobre isso, nem no DN, nem na executiva, desde a última reunião, que, se eu não me engano, foi dia 16 de dezembro do ano passado. O tipo de acordo que está tentando se construir nessa discussão da federação é uma direção, né, que, além do problema que Walter falou, que a minoria vai ter poder de veto, né, porque a decisão por 2/3 na prática significa isso, é um tipo de direção onde o critério para a composição da direção da federação é o tamanho da bancada. Então, é o mesmo critério do fundo público, né, seja o fundo partidário, o fundo eleitoral, e é uma dinâmica, é um tipo de partido que se constrói a partir desse tipo de critério, organizado a partir do parlamento, do tamanho do partido no parlamento, pelo peso eleitoral, e não é um tipo de partido organizado pela base, que hoje, no PT, né, inclusive muita gente que defende essa federação, bate no peito para se vangloriar que a direção é eleita pelo voto direto, que a base é que decide, como se isso fosse o melhor método, né? Esse é outro debate aí sobre o PEC, mas, assim, na prática está aderindo a um tipo de organização, né? Porque a federação funciona como se partido fosse, vamos lembrar, onde o que vai decidir não é o número de filiados, não é a base de cada partido que vai eleger a direção da federação, é o peso parlamentar de cada partido. Então, é uma contradição imensa, vamos combinar, né? É uma contradição imensa com a lógica que a organização, através de comitês populares, significa, né? São duas dinâmicas que convivem no PT, né, já há um tempo, e que, com esse troço da federação, vai se aprofundar de forma brutal, né? De um lado, a dinâmica eleitoral, institucional, parlamentar, cupulista, onde algumas pessoas da cúpula, né, decidem e encaminham as grandes questões, e a outra dinâmica, que é a da organização pela base, militante, com mobilização. Então, uma primeira questão que eu queria falar agora, nesse meu último comentário, que envolve, né, essas questões políticas aí que os comitês populares estão envoltos, é o seguinte: o impacto dessa tal da federação não é apenas político, não é apenas no estado de ânimo da militância, que vai ser obrigada em muitos estados a fazer campanha para gente de direita,
né? Não é apenas eleitoral, porque tem muito impacto eleitoral, né, que não pode ser previsto pelas contas que estão sendo feitas por aí, né? Tem um impacto também organizativo, né? Tem um impacto no caráter do partido que vai existir a partir daí, né? Impacto no nosso modo de funcionamento, de organização militante, o que é o nosso maior patrimônio, vamos combinar, né? A nossa militância, a nossa base, enfim. Então, é uma coisa perigosa demais, essa tal dessa federação, também sob essa perspectiva, né? Da forma como o PT se organiza, da forma como fazemos trabalho de base, da forma como as direções se formam a partir, né, de critérios de militância, enfim, é algo, na nossa opinião, totalmente antagônico à ideia de um partido com forte organização de base, e é preciso ser dito, tem uma contradição, né? Ao mesmo tempo que estamos criando comitês populares, ótimo, muito importante, tem que ser feito, estamos discutindo, né, entrar numa federação que pode esmagar, pode sufocar tudo isso, né? Sem falar que, enfim, do ponto de vista estritamente eleitoral, que é como a maioria das pessoas que estão defendendo a tal da federação está vendo, né, como uma coligação nacional, tem gente até que diz, mas depois, e o que, é que a gente vai fazer na eleição municipal de 2024? Não, mas depois que a gente ganhar a eleição para presidente em 2022, a gente muda no Congresso e desfaz, né, revoga, sei lá o que é que estão defendendo em relação à lei da federação. Então, é esse o nível de coisa que a gente escuta, né? Então, é preciso levar em conta também que mesmo eleitoralmente, né, vai ter muita imposição nos estados que são decorrentes dessa federação, porque se vai funcionar como um partido, como se um partido fosse, né, PT e PSB, por exemplo, vão ter que ter palanque único, né, em muitos lugares onde a coisa é muito contraditória, né? Isso vai bater, sim, no ânimo, no estado de ânimo da nossa militância, que é quem vai segurar o piano cotidiano, né? O do trabalho cotidiano, político, do trabalho da construção dos comitês populares. Então, esse tema da federação também incide nessa questão dos comitês sob essa perspectiva eleitoral mais imediata, né? E uma segunda questão que eu queria comentar acerca desse assunto é sobre esse imbróglio aí em torno de Alckmin como vice, né? Não vou me repetir aqui em relação a todos os argumentos que Walter já levantou, né, de quem defende, até quem é contra, como nós, mas eu queria dizer uma coisa é certa, não existe, na nossa opinião, aliança sem implicações programáticas, né? Não temos nenhuma ilusão sobre isso, e qualquer discurso nesse sentido, na minha opinião, não passa de bravata, né? É expressão de vontade, de que não vai ter impacto e tal. Não dá para acreditar nisso, não se faz uma aliança desse tipo sem implicações programáticas, é impossível. Por isso, tem uma contradição, né, que vai decorrer dessa ideia, que na nossa opinião decorre dessa ideia, que vai ser muito latente caso uma aliança desse tipo se materialize, e que não vai ser simples de lidar, que é o seguinte: como é que a gente vai organizar comitês de trabalhadores precarizados? Como é que a gente vai organizar comitê setorial em defesa de pautas como saúde, educação, segurança, direitos humanos, meio ambiente, e, ao mesmo tempo, ter do lado na campanha, do lado, literalmente, como vice, né, um cidadão que carrega um histórico ante tudo que a gente defende. Então, assim, essa é um outro desdobramento, né, dessa contradição entre o que está em curso, do ponto de vista da linha política, para a eleição de 2022 e essa orientação aí dos comitês populares, né? Não é uma operação simples, não vai ser algo fácil de lidar, não é algo que não tenha implicações práticas, né? Os comitês são comitês de luta, e aí a pergunta que fica é: de luta contra o quê? Na nossa opinião, né, como consta no título do nosso programa de hoje, são comitês de luta contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo, né? E aí isso choca. É preciso ter isso muito nítido com esse cidadão que muita gente, aparentemente o próprio Lula, inclusive, quer colocar do nosso lado na vice, né? Choca, principalmente com o programa que vem junto dele e que, como eu disse, na nossa opinião, é inescapável que venha concessões programáticas junto de uma aliança desse tipo. Então, enfim, a gente espera que essa aliança não aconteça com Alckmin, né? A gente vai ser contra ela em todos os espaços em que isso for discutido no partido, seja no diretório, seja no encontro tático eleitoral, né? A mesma coisa em relação à federação, né, que preocupa a gente, inclusive, para além da eleição,
né, porque, como eu disse, tem implicações, né, acerca da sobrevivência do partido, para além de disputas eleitorais, que a gente precisa preservar o PT para muito além de disputas eleitorais, né, e somos muito entusiastas dessa ideia dos comitês populares de luta, né? A gente precisa, tendo em vista todo esse panorama, todas as contradições, todas as questões que vêm junto, mas a gente precisa criar o máximo de comitês que a gente conseguir, até extrapolar essa meta dos 5.000, né? Então, criar um comitê na sua rua, no seu prédio, no seu curso de graduação, na universidade, na sua escola, no seu trabalho, seja trabalho sindicalizado, formal ou informal, enfim, deixando muito nítido que se trata de um instrumento, né, esse comitê se trata de um instrumento para fazer luta e para disputar a linha política, né, seja do partido, seja da campanha presidencial que a gente vai fazer aí a partir de agosto, né, seja do governo, que, se tudo der certo, vamos conquistar e tomar posse a partir de 2023, né? E é um instrumento, né? E essa disputa da linha política a partir desses instrumentos, enfim, vai ter desdobramentos táticos, estratégicos, programáticos, né? Para além do imediato, da campanha e tudo mais. Então, quanto mais comitês reais a gente tiver, né, com trabalho político real, concreto, incidindo nas demandas, né, daquele setor, daquele território, mais base social organizada a gente vai ter para enfrentar, né, essas duríssimas turbulências que vão vir, né, de qualquer jeito, né, com ou sem vitória eleitoral, a gente tem pela frente aí um período de muita turbulência, e para enfrentar isso, organização, mobilização, gente pronta para o combate político é fundamental. Por isso, a gente vai seguir aí também discutindo e estimulando a criação dos comitês populares de luta. É isso. Maravilha. Deixa eu fazer 2 comentáriozinhos rápidos, Natália. Então, um é o seguinte, várias pessoas pediram aqui no chat, e acho que é justo fazer essa lembrança. Ontem faleceu e hoje foi enterrado um cidadão de nome Mohamed S. El-Din Mostafa Habib, mais conhecido por nós aqui em Campinas como Mohamed. Mohamed nasceu no Egito, se formou como agrônomo em 1964, depois fez também mestrado em 68 na Universidade de Alexandria e veio aqui para o Brasil, disse-me ele, sem saber falar uma palavra em português. Ele contou isso para mim há muitos anos. Há mais de 40 anos aqui, faleceu aos 80 anos de idade, uma carreira acadêmica muito intensa. Ele foi da diretoria da Unicamp, ademais, foi coordenador de relações internacionais da Universidade de Campinas e era um militante petista de carteirinha, daqueles de ir a todas as reuniões, participar de todas as atividades. Então, aqui fica o registro da memória e da vida do Mohamed, que era assim que nós o conhecíamos na militância. E um segundo comentário você que está acompanhando, cobre da instância do Diretório Municipal e do Diretório Estadual que se posicione sobre esse tema das federações. Porque assim a gente está lendo pelos jornais informações sobre negociações que caberá ao Diretório Nacional deliberar ao final. Hoje um companheiro me falou que os diretórios municipais de um dos mais importantes estados do país foram chamados a se posicionar até o dia 31. E estão chamando debates agora, porque não sabem exatamente o que é essa tal federação. E, se for aprovado, vai afetar a vida de cada um de nós, em cada uma das cidades, pelos próximos 4 anos. Porque cá entre nós, esse papo de que a gente faz agora e muda depois, como disse uma pessoa muito importante na reunião do Diretório Nacional do PT, é papo de quem acha que controla o Congresso Nacional, né? Vamos combinar, não é essa a verdade. É isso que eu teria para acrescentar, Natália. Tá bom, então é isso. A gente encerra por aqui mais um Antivírus. Até a próxima quinta. Beijos, abraços e até mais.